pode abrir a sua Bíblia em Eclesiástico, capítulo 25, versículos de 1 a 8. Na Bíblia da Ave Maria, página 898, para ajudar você agora. Repetindo, Eclesiástico, capítulo 25, versículos de 1 a 8. Bíblia da Ave Maria, página 898. Bom dia mais uma vez. Uma satisfação imensa, né? Receber cada um de vocês aqui na nossa casa. Então sejam todos muito bem-vindos. Já foram acolhidos aqui pela Salete, que cantou, que rezou com vocês. Mas sempre é bom dizer um bem-vindo, né? Então bem-vindo. Quem está vindo pela primeira vez aqui? Levanta a mão para eu ver. Que bom, que bom, que bom mesmo. Chegou a sua vez, né? Então, muito bem-vindo mesmo. Bom, hoje o Senhor colocou no meu coração, e foi justamente hoje, né? Eu até conversava com a Salete sobre o que falar, o que pregar, porque nós estamos sempre nesta situação, vamos dizer assim. Sempre estamos pregando a palavra de Deus. É diferente de uma vez por mês, você dar uma palestra num grupo de oração. Então você se prepara durante o mês, alguém te dá o tema. Na Canção Nova, todos os dias nós estamos nesta mesma condição e nessa mesma situação, ou seja, de pregar a palavra de Deus. Então todos os dias para nós é uma novidade. Nós nunca caímos numa rotina. Todo dia para nós é uma novidade. Deus querendo falar com o seu povo e querendo usar da nossa boca. E quando a Salete começava a falar da construção de um homem novo, de uma mulher nova, a gente logo já imagina realmente uma construção, né, que começa pelo alicerce, né? Depois faz aquelas colunas das casas, depois vai preenchendo ali com os tijolos, vai amarrando com aquelas cintas de cimento lá em cima. Depois vem o telhado, o madeiramento, o telhado, depois o acabamento interno, depois o acabamento externo. Antes disso, porém, veio toda a fiação elétrica, toda a parte hidráulica, enfim. É uma construção mesmo, você vai construindo, e para construir uma pessoa é mais ou menos igual. Você não pode ser apenas um corpo vazio, sem estrutura. E infelizmente o que nós vemos hoje, eu estava analisando alguns programas de televisão, porque nós que trabalhamos com televisão, nós assistimos televisão de uma maneira ativa e não de uma maneira passiva. O que é isso? Assistir televisão de uma maneira ativa. Quando você vê um programa que não seja do programa da TV Canção Nova, e como nós trabalhamos com televisão, nós precisamos também ver outras coisas, mas não de maneira passiva, ou seja, bebendo tudo, não. Mas de maneira ativa, analisando o quê? Analisando iluminação, analisando plano de tomada de imagem, analisando roteiro, analisando assunto, enfim, são várias coisas que você analisa para que você também possa crescer naquilo que você faz, ou seja, trabalhar com a evangelização através dos meios de comunicação, de uma maneira muito especial, a televisão. Mas não tem como também a gente perceber algumas coisas que infelizmente alguns formadores de opinião hoje trazem para o povo brasileiro e o povo do mundo. Por exemplo, esses dias eu estava vendo uma entrevista no jornal e o escritor de uma novela dizendo o seguinte: não importa mais do que se fala, o assunto não interessa, o que interessa é como vamos falar sobre isso. Então aí já temos aí um erro enorme. Como não importa mais do que fala? Quer dizer que eu posso falar de qualquer coisa? Eu posso colocar na tua casa qualquer coisa? Eu posso colocar dentro da tua família, dentro da tua casa, qualquer assunto? Não. E a ideia era justamente essa: não importa mais do que se fale. Se vamos falar de separação, se vamos falar sobre traição, de adultério, de homossexualismo, de drogadição, de bebedeira, de briga, de rixa, de raiva, de ódio, não importa. Vamos colocar tudo isso num pacote só vamos colocar um bom embrulho, só vamos embrulhar bem, vamos fazer isso bem feito, vamos fazer isso em outro país, vamos fazer isso com novas técnicas, para que as pessoas encantadas, e a palavra encantada aí entra muito bem, como que por um processo de encantamento, de feitiçaria até mesmo, vamos hipnotizar fulano de tal, ciclano de tal, e vamos dar a ele, de uma forma muito técnica, qualquer assunto que ele engole. Não é assim que você constrói um ser humano, como estávamos rezando aqui agora. O ser humano se constrói principalmente com conteúdo, com referência,
com assuntos que constroem, de maneira especial, com conceitos cristãos, éticos, com conceitos que construam o meu próximo, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, o meu amigo, o meu companheiro de trabalho, a minha professora, o meu aluno, o meu subordinado, o meu chefe, enfim, as pessoas que vivem, que fazem parte do meu dia a dia. O assunto, o teor das conversas precisa ter qualidade. Se não tem qualidade, como vamos construir uns aos outros? Também analisando, passando por um dos canais, eu vi uma apresentadora de televisão apertando o seio das convidadas. E aí? E meus filhos na sala? E seus filhos na sala? Ao ver uma senhora apertando os seios das suas convidadas para a entrevista. Não importa mais o que se fale, o importante é como se fala. Para onde vamos? Para onde irá a nossa humanidade? Para onde irá a nossa sociedade? Para onde caminhará a nossa família? Meus filhos, seus filhos? Não. Temos que colocar um ponto. Temos que analisar, temos que ser ativos naquilo que entra na nossa casa, naquilo que entra na nossa família, naquilo que entra no nosso coração. E a passagem que Deus me deu agora, nesse momento, enquanto a Salete rezava, já pensando sobre isso, já pensando sobre como construir então um ser humano, ela está justamente em Eclesiástico 25, que diz assim, é Deus falando conosco: o meu espírito se compraz, ou seja, ele tem prazer. O meu espírito se compraz. Por que se compraz? Porque ele está aqui dentro, então ele tem prazer ele tem prazer conosco. Esse compraz significa que a presença de Deus dentro de nós, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que mora, que habita dentro de mim e dentro de você, ela tem prazer. Você imagina Deus sentindo prazer, sabor, alegria, gosto. Ele se compraz, ele tem prazer com você. Então eu repito, o meu espírito se compraz em três coisas, que tem a aprovação de Deus e também a dos homens. Veja bem, tem a aprovação de Deus e também tem a aprovação dos homens. O que são essas três coisas? A união entre os irmãos. Oh, maravilha! Irmãos de sangue, irmãos de comunidade, irmãos que se conheceram numa determinada situação, como no emprego, irmãos em Cristo, irmãos de uma mesma família, com o mesmo sobrenome. Então, a união entre os irmãos, o amor entre os parentes. Que maravilha, um domingo, com aquele almoço de domingo, com os parentes mais próximos, visitando aquela que é a avó. Por exemplo, a minha mãe já é bisavó. Então, quando chega no domingo, chega todos os seus netinhos, seus bisnetos, seus filhos, os cunhados, as cunhadas, para almoçar. Que maravilha, aquela reunião entre parentes, e todo mundo alegre, todo mundo ali, conversando conversas sadias, brincando, um brincando com o outro, tirando ali um barato do outro, e que coisa linda. Eu volto a dizer, isso compraz o coração de Deus, ou seja, ele se compraz, ele tem prazer em viver no meio dessas situações. Eu repito, a união entre os irmãos, o amor entre os parentes, e a terceira coisa, e um marido que vive bem com a sua mulher, com a sua esposa. Essas três coisas causam prazer no coração de Deus. Você está vivendo isso? Se você está vivendo isso, repito, o amor entre os irmãos, o amor entre os parentes e um marido que vive bem com a sua esposa, essas coisas causam alegria no coração de Deus. Portanto, o meu casamento, eu sou casado há 20 anos com a Neia, que vocês já devem ter visto pela televisão. Gente, como eu sou feliz no meu casamento. Que delícia essa vida de casado. Que maravilha ser fiel a uma pessoa. Que bom você saber que você é exclusivo de alguém e que alguém é exclusivo seu. Que bom você saber que você se torna uma só carne com aquela pessoa. Que bom saber que a minha fidelidade a ela se estende aos meus 3 filhos, aos padrinhos que estiveram no meu casamento, aos pais dela, aos meus pais, aos parentes dela, aos meus parentes, aos nossos amigos.
Que bom que essa minha fidelidade à minha esposa causa, além de prazer, a aprovação dessas pessoas, ou seja, dos homens, ela também causa alegria e tem a aprovação do próprio Deus. Ou seja, eu sendo feliz e fiel no meu casamento, eu sendo feliz e fiel com os meus irmãos de sangue, meus parentes, e eu sendo feliz e fiel, me dando bem com os meus irmãos em Cristo, eu estou causando a alegria de Deus. Porém, os grandes formadores de opinião do mundo hoje pegam essas três coisas, pisam e jogam no lixo. No lixo. As pessoas estão sendo construídas dentro da nossa casa de uma maneira passiva, ou seja, bebendo qualquer conteúdo que vem através de rádio, música, televisão, novela, filme, piadas, programas humorísticos. Estão fazendo com que conceitos que ferem diretamente as coisas que causam a alegria de Deus entrem tranquilamente em nossa casa e façam o que com os nossos filhos? Construam, como a Salete estava rezando? Não. O contrário de construir é destruir. O contrário de construir é destruir. Essas coisas destroem um casamento, essas coisas destroem uma criança, essas coisas destroem um adolescente, essas coisas destroem um jovem. Essas coisas destroem até mesmo um adulto que já caminhou, mas que bebe dessa futilidade, que se alimenta dessas coisas banais, e vai ficando como que oco, como um sepulcro, caiado por fora, pintadinho, branquinho, mas por dentro cheirando mal, está podre, está vazio. Não, essa não é a vontade de Deus para nós. Ao contrário, em outra passagem você vai entender, você vai ler que Deus quer a nossa santificação. É um processo de santificação, podemos entender também como um processo de construção do ser humano. Deus vai nos construindo através da palavra dele, através dos sacramentos da nossa igreja, através dos conceitos cristãos. Uma pessoa vai chegando à maturidade, vai chegando à sabedoria, uma vez que acumula essa sabedoria dentro de si. E olha só, assim como existem três coisas que Deus ama, que causa prazer a Ele, que eu acabei de narrar e vou narrar de novo: a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e um marido que vive bem com a sua mulher. Existem três coisas que Deus detesta, que Deus tem ânsia, que Deus abomina, que, como está escrito aqui, que Deus tem... Vou ler melhor para você. Mas há três espécies de gente que a minha alma detesta. A palavra é pesada, né? É Deus falando conosco. Mas existem três espécies de gente que a minha alma detesta, e cuja a vida me é insuportável. Uau! Eu não quero estar nesses três exemplos de maneira alguma, porque esses três exemplos, primeiro, a minha alma detesta, diz Deus, e a vida dessa pessoa para mim é insuportável. Eu não estou pesando as palavras, eu estou lendo apenas, e as palavras realmente são pesadas, são duras. É Deus dizendo para nós, quem são essas pessoas que Deus detesta e que a vida para Ele é insuportável? Preste bem atenção. Um pobre orgulhoso. Um pobre orgulhoso. Que mais? Um rico mentiroso. Que mais? E um ancião louco e insensato. Ou seja, isento de inteligência, isento de sabedoria. Essas três espécies de gente, como diz a palavra, são detestáveis e a vida é insuportável diante de Deus. Eu e você não podemos estar nesse grupo de pessoas de maneira nenhuma. E quem está, por favor, tem que sair logo, agora, já, neste momento. Porque além de não causar prazer a Deus como aquelas três primeiras pessoas, causam o contrário, causa repulsa. E eu vou repetir para você, porque você não pode chegar nesse nível. Um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião louco e insensato. Como que ele chegou à idade anciã? Como que ele chegou numa melhor idade, como nós dizemos hoje? E ainda chegou depois de viver tantos anos, 1 década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, 6 décadas, 60 anos de idade, e ele ainda consegue chegar nessa idade louco e insensato.
ou seja, sem a capacidade de dar um conselho a um filho, a um neto, a uma pessoa qualquer. Como que ao longo da vida ele não acumulou dentro de si a sabedoria de Deus? Porque simplesmente ele se permitiu ser alimentado pelas loucuras que hoje o mundo insiste em fazer que nós possamos, que nós engolamos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Casou, separa. Está com vontade de ter um filho? Aluga um marido. Está com vontade de apertar o seio da outra mulher? Vai lá, aperta, ao vivo, via satélite, para todo o Brasil e todo mundo. E aí? Essa pessoa se alimentou desses conceitos ao longo da vida. Como é que ela chegou então numa velhice? Ela chegou numa idade anciã? Ela chegou na melhor idade? Ela chegou na condição de ser insuportável aos olhos de Deus. Eu não estou sendo um juiz aqui não, eu estou apenas interpretando bem a palavra. É insuportável esse tipo de pessoas, e não só para Deus não, para nós também. E o que Deus tem a falar para nós hoje? Então vamos construir o ser humano, vamos construir os nossos filhos, vamos construir nossos netos, vamos assumir para valer a construção da nossa família, vamos assumir para valer a construção de uma sociedade, vamos assumir para valer que somos cristãos e que seguimos a Cristo, um homem que deu a vida na cruz, um homem que deixou muita coisa dita, muita coisa escrita, um homem que deixou muito exemplo, um homem, um Deus, 100% homem, que deu muitos e muitos exemplos que estão narrados, muitos deles aqui, e que nós temos quem seguir, temos como seguir. Uma igreja que nos deu muitos santos, muitas santas, uma igreja que nos dá sacramentos, que nos dá condições, ferramentas para alcançarmos essa santidade, uma igreja que nos conquista através de uma criatividade maravilhosa, como por exemplo, esse final de semana teremos aqui um acampamento, o primeiro festival de artes católico, Canção Nova, hein? Uma igreja que nos conquista a cada dia através de canções, através de orações, através das missas, através da Eucaristia, através do exemplo da vida dos santos. Nos conquista. Quem está aqui e quem está nos vendo agora nesse momento, e quem verá essa fita depois, simplesmente está nessa condição. Por quê? Porque foi conquistado por Deus. Sabe, gente, e essas coisas, elas infelizmente são quase que massacradas hoje. Por exemplo, o marido que vive bem com a sua esposa. Quando você liga uma televisão e você põe em qualquer novela, você vai ver fidelidade? Sim ou não? Fala bem forte para ver se eu estou errado, porque pode ser que eu esteja errado. Vou ter que pegar mais pertinho de vocês aqui, para que as pessoas em casa possam ouvir a sua resposta. Quando você liga a televisão numa novela, você vai ver fidelidade? Sim ou não? Não. Então eu não estou errado. Ou seja, se eu não vou ver fidelidade, eu vou ver o quê? Infidelidade, adultério, traição. E isso vai chegando na nossa casa, isso vai chegando no nosso casamento, isso vai chegando para os nossos filhos como uma coisa normal. É normal casar e ter outra mulher, casar e ter outro filho. Vai se tornando uma coisa normal na nossa vida, e nós vamos ficando como cristãos apáticos, passivos, mediante essa realidade, e dizendo: não, manda esses conteúdos. Meu filho está aqui do meu lado, meu sogro, minha sogra, meu esposo, minha esposa. Manda, realmente, não. Nós precisamos nos posicionar. Primeiro, não permitindo que isto chegue a nós, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos cônjuges. E segundo, além de impedir que isso chegue, levar a eles a chance de ter contato com aquilo que é o certo. O exemplo dos nossos pais, como são importantes recordar o que nossos pais viveram de bom, nossos avós viveram de bom. Como é bom nós salientarmos hoje, porque graças ao bom Deus, muita gente nos tempos de hoje também vive coisas lindas, coisas maravilhosas, e que muitas vezes não se tornam notícias nos telejornais, nas revistas. Dá a impressão que somente algumas pessoas gostariam de dar a boa notícia. Sabe por quê? Porque infelizmente nós também fomos acostumados a dar ibope para a má
notícia, para a má nova e não para a boa nova. Dá a impressão que nós somos conduzidos e impulsionados pela desgraça. Dá a impressão que a desgraça faz mais sucesso que a graça. Dá a impressão que a notícia de horror, de desgraça, você abre o jornal, você torce o jornal, cai sangue, você liga a sua televisão, está lá as más notícias e todo mundo fica assim na frente da televisão. Mas fica até o final e dá a impressão que a gente gosta da má notícia. E as pessoas já sacaram isso, já entenderam que a má notícia faz mais sucesso que a boa notícia. Qual é o grande desafio do cristão? Qual é o grande desafio, de maneira especial, do católico apostólico romano? Dar a boa notícia, dar o bom testemunho. Se você é bom, não tenha medo de ser bom. Se você é bom, não tenha vergonha de ser bom. A palavra de Deus é muito clara: que seja conhecido de todos a vossa bondade. Muitas vezes nós temos vergonha de ser bom. Muitas vezes nós temos vergonha de expressar o que nós sentimos de bom. Vamos sucumbindo, vamos nos acuando, vamos nos escondendo, e o cristão vai sumindo, parece que é um objeto estranho. Não, bata no peito comigo assim, ó. Bata no peito, por favor. Fala assim: eu sou cristão. Eu sou católico, apostólico romano, mariano e carismático. Eu existo. Eu posso fazer mais barulho do que eu tenho feito. A minha vizinhança tem que me conhecer. Os meus vizinhos têm que saber os meus bons hábitos. Na escola eu tenho que ser conhecido. Na fábrica, no escritório, no supermercado, na farmácia, no banco, no ponto do ônibus. Você tem que ser conhecido. Para de ser cristão agente secreto. Dá um trabalho para descobrir que você é católico. É verdade. Meu irmão, não há vergonha nisso. Ao contrário, as pessoas admiram. Eu sempre trago comigo uma coisa: que existem 5 etapas na vida de toda pessoa que entra para uma caminhada espiritual. Vamos ver que etapa dessas você se encontra hoje, tá? Vou repetir. É uma maneira, um raciocínio que Deus acabou me dando, mas que tem ajudado muita gente. Existem 5 fases da vida de alguém que assumiu realmente a caminhada com Cristo. A primeira fase, quando você realmente assume Jesus Cristo, a primeira fase, você vai ser zombado. As pessoas vão brincar com você. Olha lá, rato de sacristia, é pastor, olha lá, papa hóstia, olha lá, agora fica usando esse desodorante embaixo do braço, agora lá, todo dia, e vão usar muita brincadeira, e muitos nessa hora desistem. Muitos nessa hora não suportam essa zombaria, não suportam essa gozação, não suportam este momento e simplesmente desistem. Ah não, dá muito trabalho ser cristão, dá muito trabalho ser católico. Ixi, o que eu estou passando lá no meu emprego? As pessoas começaram a saber que eu estou indo na missa todo dia, ou então todo domingo, ou então que eu estou no grupo de oração. Ih, não sei quem me viu com a Bíblia debaixo do braço, mas tirou tanto sarro da minha cara. Ei, não desiste não. Porque se você desistir, acabou. Se você desistir, acabou. Realmente acabou aí. Tchau e benção, né? Como diz assim. Mas não desista não. Porque se você não desistir, se você enfrentar essa primeira etapa, virá a segunda etapa. De zombado, você vai ser respeitado. Pela sua insistência, pelo seu testemunho, pela sua personalidade, pela sua santa teimosia, as pessoas começarão a respeitar você. E como é bom ser respeitado no meio onde a gente vive. As pessoas, por exemplo, que estarão naquela rodinha, lá no teu emprego, contando aquela piada pornofônica, vamos dizer assim, até dói no ouvido quando a pessoa conta aquela piada. Quando você chegar, sabe o que eles vão dizer? Ô gente, vamos mudar de ideia, afinal de contas, fulano de tal não partilha conosco disso aí, vamos respeitá-lo. Começa a vir o respeito. Para a gente ser respeitado,
a gente precisa insistir, a gente precisa ser teimoso, a gente precisa ter personalidade, porque senão nunca, em nenhuma situação, em nenhuma área da nossa vida, seremos respeitados. E não quer área mais importante, que é a área da religiosidade, que é a área da espiritualidade, que é a área da certeza da fé que você tem, da religião que foi te dado, o batismo que você recebeu. Então insista, não tenha vergonha na hora que você estiver sendo zombado, porque você vai começar a ser respeitado por aquilo que você é, sendo você jovem, sendo você adulto, sendo você homem, sendo você mulher, sendo você pobre, sendo você rico. Esteja você no meio onde você esteja, no meio muito pobre, no meio muito rico, no meio muito profissional, no meio muito intelectual, ou até mesmo no meio muito ignorante, onde as pessoas ignoram os assuntos do momento. Não importa, mas você será respeitado, porque você se disse, você se mostrou, você se permitiu ser percebido como um cristão. E aí vem então a terceira fase. Alguns de vocês já estão nessa terceira fase. A terceira fase, sabe qual é? As pessoas começam a considerar você. Primeiro zombavam de você, depois começaram a respeitar você, e daqui a pouco vão começar a considerar você, ou seja, consideram a sua opinião. A sua opinião começa a ter valor naquele meio. As pessoas começam a querer ouvir o que você pensa. Fala para mim qual é a sua opinião sobre esse assunto. Até então, você que era execrado, você que era deixado para trás, você que era zombado, você que era passado para trás, você que então não tinha chance de falar, de repente você começa a ser respeitado naquele meio, e porque você continua a ser cristão, católico, apostólico, romano, carismático, mariano, você começa a ser considerado no meio. As pessoas querem começar a ouvir o que você pensa. Ei, fala para nós, o que você pensa sobre determinado assunto? E eu volto a dizer, seja você pobre, seja você rico, seja você ignorante, seja você culto, intelectual, seja você, onde você estiver, as pessoas começarão a querer ouvir a sua opinião. Você passa a ser uma pessoa considerada no meio. No meio. Qual é o meio que você vive? Qual é o meio que você vive? Analisa aí. Eu não conheço você. Qual é o meio? O meio que eu vivo no meio de uma comunidade de canção nova. Eu vivo no meio religioso, no meio carismático. O meu trabalho vocês conhecem. Eu tenho o meu meio. E nesse meu meio eu posso ser zombado, eu posso ser respeitado e eu posso ser considerado. No meio que eu vivo. Ou no meio que eu vivo eu posso não ser considerado, eu posso não ser respeitado e eu posso ser zombado. Tudo depende do meu testemunho. Tudo depende da minha insistência. Tudo depende da minha pegada. Tudo depende da minha fidelidade à palavra de Deus. Tudo depende da minha coerência. Então, eu quero ser considerado. Mas se você passa a ser considerado no meio que você vive, a próxima fase é maravilhosa. A próxima fase, sabe o que é? Você começa a ser admirado. É verdade. Você começa a ser admirado, não para que você faça sucesso, não, as pessoas te admiram, porque você passou já por essas três fases. Você foi muito zombado, você passou a ser respeitado, você passou a ser considerado, ou seja, a sua palavra vale naquele momento, naquela reunião, naquela conversa, naquela situação, naquela crise. As pessoas param para te ouvir, e parando para te ouvir, e observando a sua vida, as pessoas começam a admirar você. Olha só, eu virei um admirador da minha vovó aqui. Mostra a vovó aqui, por favor. A vovó tem 82 anos de idade, né, vovó? Usando o bonezinho PHN, que para mim é uma honra ver esse boné na cabecinha da senhora, né? Com seus 82 anos de idade, a vovó tem o meio dela. A vovó tem o convívio dela com outras vovós, com outras pessoas da idade dela que fazem ou tiveram a mesma história que ela, a mesma profissão que ela. Com certeza ela, com seus 82 anos de idade, já foi zombada, já foi respeitada, e continua sendo respeitada, passou a ser considerada, e agora, por mim, a senhora está sendo admirada. Eu estou admirando a senhora. Vamos aplaudir a nossa vovó PHN aqui. Ela é linda. Ela é linda. Ela está dentro dessa palavra de Deus. Chegou a idade anciã. Se eu tivesse um tempinho a mais para sentar. Vovó, fala um pouquinho para mim da infância da senhora, da juventude da senhora, da idade adulta da senhora. Como a senhora batalhou? Quanta sabedoria deve ter ali. E eu podia estar com você, jovem, já nessa condição também. E com certeza absoluta, você admira alguém.
eu admiro alguém. E se eu te conhecesse melhor, com certeza eu ia te admirar pela sua insistência. Essa quarta fase é maravilhosa, as pessoas realmente te admiram. E você até parado está evangelizando. E depois vem a quinta fase. Essa quinta fase é reservada principalmente para os pais, para os avós, para os professores, para os formadores de opinião, para aquelas pessoas que coordenam setores, os chefes de fábrica. São pessoas que estão até mesmo na sociedade numa posição de destaque, ou numa comunidade cristã, numa condição realmente de formação de opinião. Essas pessoas, queiram ou não queiram, precisam chegar nessa situação onde elas, depois de terem passado por essas 4 fases, ou seja, foram zombadas pela escolha, pela opção de ser cristã, foram respeitadas pela insistência em ser cristãos, foram consideradas pela maturidade que já estava chegando, a palavra delas era importante e é importante, começaram a ser pessoas admiradas no meio onde elas viviam, e elas chegaram à quinta fase, que não é a última, mas é a quinta. Daqui a pouco nós vamos descobrir a sexta, mas Deus ainda não inspirou. Mas a quinta, você passa a ser uma referência no meio onde você vive. Só isso. As pessoas têm você como uma referência. E onde existe uma referência, dificilmente existem pessoas ali perdidas. Tem muito filho perdido hoje nas drogas, tem muito filho perdido hoje na prostituição, tem muito filho perdido hoje na própria homossexualidade, porque infelizmente na família os pais não fizeram esse caminho e não conseguiram se tornar referências para os seus filhos, e os filhos, por não terem referências, se perderam, simplesmente viam pais discutindo, disputando entre si quem tinha mais direitos, quem tinha mais vantagem na relação do casamento, do matrimônio. Viam pais que se agrediam, viam pais que batiam boca, que se ofendiam moralmente, viam pais que se traíam. Para onde vai esse filho? Sendo que ele não tem uma referência dentro de casa. Para onde irá esse filho? Esse filho está perdido. Quantas e quantos pais, quantas e quantas mães vêm trazendo o seu filho para mim, perdido na droga, perdido nisso, perdido naquilo, e antes de querer ouvir a história do filho, eu paro para ouvir a história dos pais, e eu percebo que o problema do filho não é a droga, o problema do filho é o pai, o problema do filho é a mãe, o problema do filho são seus pais, que nunca deram a ele uma referência, e uma pessoa sem referência se perde. Dou de novo esse exemplo, você que nunca esteve em São Paulo, por exemplo, uma das maiores cidades do mundo, se eu soltar você lá, no centro de São Paulo, e dizer para você, olha, segue aí agora, se vira e acha a rodoviária aí, do Tietê, você vai achar, depois de uns 6 anos, se você não perguntar para ninguém, vai ficar vagando ali. Agora se eu falar para você, ó, tá vendo aquela ponta do prédio ali, daquele prédio ali, daquele banco e tal, então, segue mais ou menos aquela direção que você vai chegar. O que eu dei para você? Eu dei uma referência. Você continua não sabendo onde chegar, mas você já sabe a direção por onde ir. É assim na nossa casa. Quando temos pais que se tornaram referências dentro das nossas famílias, quando temos irmãos mais velhos, quando temos qualquer pessoa que decidiu ser cristão, que assumiu, que é o seu caso, porque a sua família inteira não está aqui, mas você está aqui, e representando a tua casa, e dizendo para a tua casa, me aguarde, eu estou chegando, pode me aguardar, estou passando o dia aqui na Canção Nova hoje, é quinta-feira de adoração, vim aqui rezar, adorar o Senhor, ouvir a palavra. Pode me esperar, família, que eu estou chegando. E quem vai chegar é uma pessoa diferente daquela que saiu. Você pode não ser o pai da tua família, você pode não ser a mãe da tua família, você pode não ser o irmão mais velho da tua família, você pode ser apenas um membro da tua família, mas é o membro da tua família que decidiu entrar nessas 5 fases. E saiba, seus vizinhos quando te viram, aliás, mostra mais uma vez essa galera aqui para nós, mostra, pode mostrar. Aí tem um vizinho lá na tua casa, lá, quem está lá na Canção Nova? Não acredito. Ah não, peraí, todos menos ele. Que é isso? Onde já se viu uma coisa dessa? Eu conheço aquela peça. É verdade. Ah não, milagres acontecem. Olha quem está lá, está mostrando vocês agora, dá um tchauzinho assim, ó. Olha quem foi lá na Canção Nova hoje, gente, meu Deus do céu, não acredito. Só Deus sabe quem é essa pessoa.
Muitos poderiam dizer isso. E quando você chegar lá, eles vão dizer assim: eu vou dizer, quem te viu, quem te vê, hein? Não são esses comentários que fazem da gente quando a gente começa a nossa caminhada? É verdade. Olha, quem te conhece que te compre, né? Não é isso? São tantos os ditados, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E por aí afora. Gente, vocês estão próximos a entrar nessa primeira fase. Agora eu digo para você, resista. Sabe por quê? Aí vem a segunda parte do versículo número 6 agora, que diz assim: como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na sua juventude? Aqui está uma afirmação, aliás, uma interrogação, é uma pergunta que Deus está fazendo para você agora. Quem aqui tem menos de 30 anos, levanta a mão para eu ver. Todos que têm menos, não pode mentir, hein? Tá? Quem tem menos de 30 anos, levanta bem a mão para eu ver. Isso. Aqui tem alguém? 1, 2, balança a mão assim para eu ver você. Isso, muito obrigado. Bom, cronologicamente falando, você é jovem. Até os 30 anos, cronologicamente, somos jovens, depois passamos a idade adulta. E a palavra de Deus está dizendo para você, principalmente para você que tem menos de 30 anos de idade: como acharás na velhice o que você não tiver acumulado na sua juventude? Como achará? Como? Vai buscar onde? É uma pergunta que Deus está fazendo para nós através da sua palavra. Como acharás na velhice aquilo que você não tiver acumulado na sua juventude? Vai buscar onde aqui dentro, sendo que não acumulou nada? Você, ao vir para cá, você ao estar vendo esse momento, ouvindo, conectado conosco, prova suficientemente de que você está realmente procurando na sua juventude aquilo que você vai poder recorrer quando você estiver na sua idade anciã. Então, para essas pessoas abaixo de 30 anos, que estão hoje na Canção Nova, que estão nos vendo agora nesse momento através da televisão, que estão conectadas conosco através da internet, que estão nos ouvindo agora pelo rádio, a essas pessoas eu pediria a vocês que vocês aplaudissem essas pessoas. Sabe por quê? Porque a gente tem que dar parabéns mesmo. Vocês são heróis. Vocês são heróis. Porque isso é maravilhoso. Vocês estão buscando Deus. Meu Deus, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Buscar a Deus na juventude. Isso é maravilhoso. Eu tinha 18 anos quando eu dei minha trombada com Deus. Entrei na igreja drogado. Eu estava drogado, gente. Tinha acabado de fumar um cigarro de maconha. Entrei na igreja como um cachorro vira-lata entra. Não sabia onde eu estava. Sentei lá no fundo e o pregador pregava sobre o amor de Deus. Aquilo, mesmo drogado, foi penetrando no meu coração. Comecei a chorar. Foi lindo, foi uma emoção tão grande. E a partir daquela noite de terça-feira no Grupo São José, lá em Pindamonhangaba, nunca mais eu deixei de perseguir, de seguir esse Deus, com todos os meus limites, com todos os meus pecados, com todas as minhas quedas. Mas já com 18 anos, no auge da juventude, vamos dizer assim, estava eu lá tentando achar esse Deus, procurar esse Deus, para acumular hoje, com meus 43 anos, uma sabedoria. Ainda tenho muito que caminhar e muito que aprender e muito que acumular dentro de mim. Mas eu tenho que dizer para você, esses 24 anos que se passaram foram muito bons, porque eu venho buscando a Deus. Agora, quem tem mais de 30 anos aqui? Levanta a mão, por favor. Quem tem mais de 30 anos aqui? Isso. Levanta bem a mão para eu ver. Inclusive a senhora, vovó. Tá? Balança a mão para eu ver assim. Isso. Mais de 30 anos. Levanta aí. Mais de 30. Tem gente que tem bem mais de 30 anos, né? Mas balança a mão. Vamos. Pode abaixar. Suponhamos. Vamos supor. Preste bem atenção. Vamos supor que, infelizmente, alguns anos para trás, você não buscou Deus. Você é uma daqueles chamados, daquelas vocações, daquelas conquistas, daqueles amores que chegaram meio que atrasados, né? Você demorou demais para descobrir Deus. Eu tenho uma novidade para você. Deus é eterno. Ele é Senhor do tempo. Só Ele pode devolver a você o tempo que você perdeu, mais ninguém.
O tempo que você muitas vezes, por que eu não fui para a igreja quando eu era mais novo? Por que eu não conhecia a canção nova há mais tempo? Por que eu não conhecia a palavra de Deus há mais tempo? Por que eu não conhecia o meu grupo de oração há mais tempo? Oh meu Deus, que arrependimento, por que eu não vim para o Senhor há mais tempo? Tem muita gente que pensa assim, e é bom pensar assim, mas eu tenho que dizer para você uma coisa maravilhosa. Deus, mamãe, sua filha está perdida aí, pode pegar. Deus pode e Deus quer recuperar, não recuperar, Ele quer fazer você viver o tempo presente de tal maneira intensa que você vai perceber que em Deus todos os tempos da nossa vida, todas as décadas da nossa vida, todas as fases da nossa vida podem ser super, hiper, mega interessantes, e Deus é o único que pode devolver verdadeiramente o tempo que você perdeu longe dele. E se você está aqui hoje, depois de ter vivido tantos anos, depois talvez de ter dado tanta cabeçada, como aqueles besouros que a gente vê rodando poço, teve gente que deu tanta cabeçada na vida, mas está aqui hoje. Se esse é o seu caso, eu tenho que dizer para você, parabéns, porque talvez você não tivesse tido as oportunidades que os mais novos tiveram. Por exemplo, o meu pai, na sua juventude, não frequentou um grupo de oração, não foi a um show católico. A minha mãe, na sua juventude, não foi a um acampamento de oração, não tinha uma canção nova para ela naquela época, quando ela tinha os seus 18 anos, quando ela tinha os seus 23 anos, seus 38 anos, quando eu nasci. Não tinha, não havia. Portanto, eles realmente demoraram um pouco para chegar, mas hoje estão. Meu pai já está no céu, minha mãe está com seus 78 anos de idade, com a palavra de Deus, boa de Bíblia, e Deus está refazendo, fazendo de novo esse tempo que talvez possamos considerar perdido, mas não perdeu, viveu, mas hoje vocês estão aqui. Então, para vocês que vieram, e para vocês que estão na caminhada há pouco tempo, mas já estão com longos anos de vida, para vocês que talvez até hoje estavam pensando assim, por que eu não vim para Deus com mais tempo? Para vocês eu tenho que dizer, parabéns, mas parabéns mesmo, porque Deus, não é que Deus conseguiu dobrar você, é você que conseguiu ceder o seu coração para Deus, e é por isso que você tem agora todos os anos que virão pela frente de felicidade plena. Então, para vocês, a gente também agora, nos menos de 30 anos, vamos aplaudir essas pessoas. Porque vocês que chegaram há mais tempo, e vocês que chegaram há pouco tempo, todos vocês podem ocupar esse lugar aqui, olha, onde Deus fala, existem 3 coisas que me causam prazer. Imagina você dando prazer a Deus, alegria para Deus. A união entre os irmãos. E aqui está falando irmãos mesmo, viu? Irmãos de sangue, mas também irmãos em Cristo. A unidade, a união entre eles. O que mais? O amor entre os parentes. Sogra é parente, gente. Verdade. É mãe da sua esposa, ou é mãe do seu esposo. O primo é parente. O cunhado é parente. O amor entre os parentes. Que coisa mais linda. Hoje é quinta-feira, tem sexta, sábado, daqui a pouco é domingo. Domingo é dia de macarronada, frango com quiabo, salada de alface, macarronada, refrigerante. Tem gente que toma refrigerante só no domingo. Família, aquela mesa lotada de parentes que chega, aqueles parentes que só vão no domingo para comer, entendeu? Mas como Deus olha para essa parentada ali, conversando sobre os mesmos causos, os mesmos assuntos, que a gente já conversou já mais de 1000 vezes. Lá em casa é assim, senta todo mundo no domingo, quando eu estou de folga eu vou na minha casa, e senta e conversa as mesmas conversas. Já conversamos a mesma conversa umas 982 vezes mais ou menos, e rimos do mesmo jeito, como se fosse uma novidade. Que delícia poder olhar no rosto do meu irmão que está com 60 anos de idade, da minha irmã que está com 56, da outra minha irmã que tem 46, da outra minha irmã que tem 48,
E eles olhando para o caçulinha aqui que está com 43. Como é gostoso olhar, perceber que os anos passaram, a gente está se amando. Gente, isso causa alegria no coração de Deus. Viva isso, pelo amor de Deus. Não se isole. E mais ainda, e o marido que vive bem com a sua mulher. Quem é casado aqui, levanta a mão. Só os casados, levanta bem a mão para eu ver. Estica mesmo a mão. Isso, balança assim para eu ver. Isso, pode abaixar. Levanta a mão só os maridão. Levanta bem a mão, só os maridos. Isso, estica esse braço aí, marido, vai. Estica esse braço aí. Isso, balança para eu ver assim. Isso. Vamos conversar nós agora, tá? Só nós, de marido para marido. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: que nós, como maridos, se vivermos bem com a nossa esposa, nós vamos causar alegria no coração de Deus. E o que é viver bem com a nossa esposa? Dizer a ela todo dia: eu te amo, I love you, je t'aime mon amour, I want you, I need you, né? Dizer a ela, elogiar mesmo, o cabelo dela, a roupa dela, o corpo dela. Mas o corpo mudou, o seu também mudou. Continuar dizendo a ela que ela é a mulher da sua vida. Continuar elogiando a comida que ela faz para você. Ver em cada ruga, em cada pé de galinha, em cada marca da idade, o sofrimento de alguém que lutou do seu lado na hora que você estava desempregado, na hora que você estava doente, na hora que o filho estava doente. Porque aqui Deus podia dizer, né, em uma mulher que vive bem com seu marido, mas ele escolheu colocar diferente: em um marido que vive bem com a sua mulher. Ô gente, nós, homens casados, cristãos, católicos, nós temos um desafio pela frente. Hoje, se você disser que você é fiel à sua esposa, em muitas rodinhas aí de homens vão dizer: ah, você é bobo, só tem uma, você não tem nenhuma amante, você não tem nenhuma outra mulher fora de casa, você se contenta só com uma mulher, só com uma cama. Para muitos nós somos bobos, otários, palhaços, ultrapassados, mas nós não somos. Nós somos felizes, somos fiéis, somos capazes de olhar no olho da nossa esposa e dizer para ela: eu sou seu, pode confiar. Muitos maridos viajam, muitos maridos trabalham como caminhoneiro, como médico, como mecânico, como vendedor, tem que ficar fora de casa. Que bom poder olhar no rosto do filho: filho, seu pai é fiel à sua mãe, pode respeitar, viu? Pode respeitar. Seu pai é fiel à sua mãe. O mundo vai falar que nós somos bestas, quadradas, babacas, xarope, bobos. Mas nós não somos. Nós somos fiéis. Somos fiéis. E quem é fiel é feliz. Tratar a nossa esposa com dignidade. Reconhecer nela. Você lembra quando você ficou doente? Hein, maridão? Quando você ficou doente, dodói. E o homem, quando fica doente, é um horror, né? Mulher tem uma capacidade muito maior de suportar dor, né? Sofrimento. O homem fica doente, ai mulher, faz que remédio lá, qual? Não sei. Que remédio lá que você sabe fazer? Que negócio que você mistura lá, você tá aqui. Ano passado você deu para mim, foi tão bom. Ano passado, a mulher vai lembrar do remédio que deu para o ano passado. Ela deu remédio para os filhos inteiros, para os filhos todos. Mas ela vai lá, faz um chazinho, olha para o marido, tenta descobrir o que ele tem. Às vezes é preguiça. Está cansado. Trabalhou muito, foi muito humilhado na fábrica. Está com salário baixo, está cheio de sonho para realizar, está pensando: vou levar minha família para cá, para lá, mas não consigo, não tem dinheiro. Então isso abate o marido fica triste em casa. E a mulher, para levantar aquele maridão, faz um chazinho, faz um remedinho e tal, cuida daquela unha encravada, aquela unha que parece uma lápide, parece um mármore, tem que cortar com a tesoura da grama.
Quando deu furúnculo na sua perna, quem que espremeu foi sua esposa, botou lá pomadinha. Quantas vezes você estava lá? Oh meu Deus, essa sua esposa é um tesouro na sua vida. Eu digo sempre à minha esposa, a cada sinal da idade que aparece, já apareceu alguns, tanto nela quanto em mim, porque nós temos a mesma idade, eu digo para ela, você está cada vez mais bonita, você está cada vez mais marcada pelo nosso relacionamento. Cada marca que está em você, fui eu que causei. Cada marca que está em mim, foi você que causou. Se a marca é boa, foi uma boa marca. Se a marca é ruim, foi uma má marca. Mas todas fui eu que causei, e todas foi você que causou em mim. Então nós somos cúmplices, somos um com o outro, um só corpo. E está dizendo aqui, eu repito, maridos, meus irmãos, homens casados, que agora eu passo a respeitar vocês ainda muito mais, porque se vocês estão aqui com as suas esposas, isso prova ainda, puxa vida, que maravilha. Nós precisamos continuar dando essa alegria para o nosso Deus, porque está dizendo aqui, que Ele se compraz, Ele tem prazer em ver o marido que vive bem com a sua esposa. Só que se você ligar a televisão, se você ouvir uma música, essa corno music que existe por aí hoje, que não é mais música sertaneja, é corno music. O cara senta lá para compor. Não, que eu saí de casa, que ela me traiu, que eu traí também, que ela foi embora com outro, que eu fui embora com a outra. Por que ele está compondo aquilo? Porque ele vive aquilo. Ele vive e compõe o que vive. Põe uma canção bonita, uma melodia bonita, faz um arranjo bonito, vai numa gravadora poderosa, grava, vai num programa poderoso, faz aquele sucesso e todo mundo cantando. Todo o Brasil inteiro canta. O Brasil inteiro canta aquela corno music. Nós não vivemos isso. Nós vivemos a fidelidade music, vamos dizer assim. As pessoas precisam conhecer você na sua fábrica, na repartição pública que você trabalha, no escritório, no futebol do sábado à tarde, no domingo de manhã. Você diz, não, eu não sou assim não, desculpa, mas isso não serve para mim não. Sou fiel à minha esposa, eu a amo meus filhos, respeito. Lá em casa todo mundo se respeita. Ou a gente se expõe, ou a gente passa por essas 5 fases e se torna uma referência dentro da nossa casa, e onde a gente estiver, e a gente prova que realmente somos cristãos. Ou então, para onde vai a sociedade hoje? Para onde vai? Para onde irá essa sociedade a qual nós estamos preparando para que os nossos filhos a recebam, a vivam, sejam delas? Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho que dizer para você, coragem, mas coragem mesmo, coragem para valer, porque não tem que ter coragem para viver tudo isso. E o fato de você ter vindo aqui na Canção Nova, o fato de você estar vendo agora a TV Canção Nova, ouvindo a Rádio Canção Nova, conectado no portal Canção Nova, prova que você tem essa coragem, e que você pode ser essa pessoa que vem a dar prazer ao coração de Deus. Bata no peito comigo e fala, eu quero dar essa alegria para Deus. Quero ser um filho que ao longo da vida vai acumular sabedoria, uma inteligência fecundada pelo Espírito, e eu serei testemunha de que Deus está vivo. E deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo pode nem admitir isso, mas eles têm sede de pessoas assim. O mundo quer essas referências. Alguns formadores de opinião estragam tudo, mas o mundo, no seu geral, eles querem ver pessoas assim, eles querem ver jovens assim, eles querem ver adultos, anciãos, casais assim, famílias inteiras assim. Eles têm necessidade, eles estão quase que gritando para que nós existamos, para que nós insistamos em existir. Eles querem que nós verdadeiramente digamos com os nossos gestos, com os nossos atos, eu sou cristão. E de maneira especial para nós católicos, eu sou cristão católico. E todas as outras igrejas sérias digam, eu sou cristão, eu dou testemunho. Todos nós temos que ser essas pessoas, nos expor mais, para que o mundo seja saciado de uma sede que eles nem sabem que sede é essa, que sejam alimentados porque eles têm uma fome e nem sabem que fome é essa. Estão procurando nos becos, estão procurando nos lixos, nas bocas,
e tem se alimentado de comida podre, de água podre. E nós, católicos, apostólicos, romanos, nós cristãos em geral, e eu digo isso para os nossos irmãos evangélicos também, temos que nos expor de uma maneira coerente, séria, alegre, feliz, realizada. As pessoas têm que conhecer você, marido, e pela sua fidelidade elas têm que chegar à seguinte conclusão: esse homem é feliz porque é fiel, porque respeita a sua esposa, porque respeita os seus filhos. É isso que eu quero ser também. E nós podemos ser isso. Nós podemos ser isso. Nós não podemos sucumbir com as ideias que querem colocar na nossa vida. Artistas bem arrumados, cheirosos, famosos, cada de 6 em 6 meses, num papel diferente, ou representando o traído, ou representando aquele que trai, e deixando isso como referência, como exemplo, e formando a opinião dos adolescentes, das crianças, dos jovens, até mesmo de adultos que infelizmente até hoje não acumularam essa sabedoria. Não, quem tem que formar opinião aqui é a palavra de Deus, vivenciada por aqueles que insistem, que resistem, que são corajosos, que têm uma santa teimosia em ser cristãos, em ser católicos. Deixa eu dar um dado para você. Na África, a AIDS arrebenta. As pessoas morrem de AIDS e morrem de pobreza em muitos países da África. Em alguns países, por atitude dos religiosos, eles foram propondo àquela população o uso da castidade e da fidelidade. 30% de alguns países estavam com AIDS. Não estavam com o vírus, já estavam com a doença, com AIDS. Em todos esses países que foi proposto a fidelidade no casamento e a castidade entre os jovens, esse número de 30% reduziu para 6%, só com o uso da fidelidade e da castidade. Isso é um dado em muitos países da África. E o governo desses países da África trouxeram como projeto de governo, e o próprio governo de algum desses países foi propondo à população a fidelidade e a castidade. Fidelidade entre os casais, castidade entre os jovens. E muitos países da África têm uma luz, deixarão de estar nessa condição de quase que extermínio. Por quê? Porque mudou o conceito. E o conceito da castidade, o conceito da fidelidade é um conceito cristão. Enquanto que infelizmente no nosso país, seringas são distribuídas, camisinhas são distribuídas, e a AIDS não para de crescer. Nós cristãos temos a nossa maneira de trabalhar contra uma epidemia. Nós cristãos temos uma maneira correta. Não usamos camisinha ou não usamos uma seringa descartável. Nós usamos fidelidade. Nós usamos castidade. Se eu sou fiel à minha esposa, eu não vou ter AIDS. Parece simples, mas é complicado, porque muitas pessoas insistem a dizer o contrário, em dizer: tenha uma vida promíscua, se prostitua, vá para a farra, use seringas, se drogue, e você não terá AIDS se você tomar alguns cuidados. É mentira, é mentira. Por isso que é necessário muita coragem, muita teimosia, uma santa teimosia de nossa parte, para que as pessoas enxerguem. Eu volto a dizer, no começo você será zombado, mas depois você vai ser respeitado, depois você vai ser considerado, depois você vai ser admirado, e finalmente você será uma referência no meio em que você vive. Diga para a pessoa que está do teu lado: coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, força, meu irmão, força, minha irmã. Com certeza absoluta, Deus conta com você. E agora para o teu irmão que está do seu lado, pode aplaudi-lo, porque se ele está aqui é porque ele está buscando tudo isso. Bendito seja, louvado seja, adorado seja, glorificado seja o nome de Jesus por essas pessoas que estão aqui. Vamos ficar em pé? Isso. Com certeza absoluta, Deus tem para você um caminho novo pela frente. Agora com o Espírito Santo vai ser muito mais fácil caminhar daqui para frente.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A grande referência para nós, diante de tudo que o Dunga colocou, é Jesus. Não tem dúvida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Portanto, Jesus Cristo é a sua referência. Diga para o seu irmão: Jesus é o caminho para você acertar. Jesus é a verdade, aonde você precisa pautar a sua vida. Jesus é a vida. Ele é a verdadeira vida. Vamos cantar isso? Vamos cantar juntos. Eu preciso ser amado. Vamos juntos. Eu preciso ser amado e amar, ser perdoado, e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus, 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 o caminho é Jesus. Eu procuro a verdade, eu procuro a verdade, ver a Deus, eternidade, ver a Deus, eternidade. A verdade é Jesus. Cante pro seu irmão. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!